O raio no pasto. Era uma tarde de março de 1987 quando tudo começou. O sol ainda brilhava forte sobre os campos de São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo, mas quem conhecia a região sabia reconhecer os sinais. As nuvens escuras se acumulavam no horizonte como uma muralha cinzenta, trazendo consigo o cheiro característico de chuva que se aproxima. José Antônio Silva tinha 52 anos e conhecia aquelas terras como a palma de sua mão. Havia nascido ali, crescido correndo descalço pelos pastos, ajudando o pai com o gado desde menino. Agora, 3 décadas depois, era ele quem cuidava das propriedades da região, um homem respeitado por sua dedicação e conhecimento sobre a criação de bovinos. Naquela tarde específica, José Antônio havia saído para verificar um lote de gado que pastava numa propriedade mais afastada. Era rotina. Todo fazendeiro sabe que o gado precisa de cuidados constantes e ele nunca foi de relaxar nessas responsabilidades. Montou sua bicicleta velha, aquela monarca azul desbotada que o acompanhava há mais de 15 anos, e pedalou pelos caminhos de terra batida que curtavam a paisagem rural. O pasto ficava a cerca de 3 quilômetros da sede da fazenda, numa área levemente ondulada, onde o capim crescia verdejante e abundante. Era um terreno amplo, com poucos abrigos naturais, apenas algumas árvores esparsas, e uma antiga estrutura de alimentação para o gado, um coxo de zinco galvanizado, daqueles que os fazendeiros usam para colocar ração e sal mineral. Quando chegou ao local por volta das 4 da tarde, José Antônio encontrou o rebanho espalhado pelo campo, algumas cabeças próximas ao coxo, outras pastando mais distantes. Tudo parecia normal. Os animais estavam tranquilos, mastigando o capim com aquela placidez característica dos bovinos em dias calmos. Mas o tempo estava mudando rapidamente. José Antônio ergueu os olhos para o céu e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As nuvens que antes pareciam distantes, agora se aproximavam com velocidade impressionante. Eram nuvens pesadas, carregadas, daquelas que prometem tempestade forte. O vento começou a soprar mais intenso, balançando o capim e trazendo rajadas que faziam o homem fechar os olhos instintivamente. Ele sabia que precisava sair dali. Campos abertos durante tempestades eram perigosos, especialmente numa região montanhosa como aquela, onde as descargas elétricas eram comuns. Mas quando olhou para o rebanho, notou que alguns animais estavam agitados. 2 novilhas se afastaram do grupo principal e caminhavam em direção a uma cerca próxima, onde havia um pequeno buraco que José Antônio conhecia bem. Era por ali que o gado às vezes escapava para a propriedade vizinha. Não podia simplesmente ir embora e deixar os animais se dispersarem. Seria um problema sério. Montou novamente na bicicleta e pedalou até as novilhas, conseguindo conduzi-las de volta ao rebanho principal. Mas o processo tomou mais tempo do que esperava, e quando terminou, a tempestade já estava praticamente em cima dele. As primeiras gotas começaram a cair grossas e pesadas. Em questão de minutos, o que era uma garoa se transformou numa chuva torrencial. O céu escureceu de uma forma dramática, como se alguém tivesse apagado as luzes do mundo. Os raios começaram a riscar o horizonte, seguidos de trovões que ecoavam pelos campos com uma força ensurdecedora. José Antônio estava encharcado, sua roupa grudava no corpo, a água escorria pelo cabelo e pelo rosto, dificultando a sua visão. A bicicleta escorregava na terra que rapidamente se transformava em lama. Ele olhou ao redor, procurando desesperadamente algum abrigo. Não havia muito onde se esconder. As árvores mais próximas ficavam a uns 200 metros de distância, e ele sabia que buscar abrigo debaixo de árvores durante uma tempestade elétrica era extremamente perigoso. A sede da fazenda estava longe demais para chegar pedalando sobre aquela chuva intensa. Foi quando seus olhos se fixaram no coxo de zinco. A estrutura media aproximadamente 2 metros de comprimento por 1 metro de largura e tinha cerca de meio metro de altura. Não era exatamente um abrigo ideal, mas oferecia pelo menos alguma proteção contra a chuva. José Antônio não hesitou. Largou a bicicleta ao lado e se encolheu debaixo do coxo de metal, tentando se proteger da água que caía com intensidade cada vez maior. O barulho era ensurdecedor. A chuva batia no zinco com uma força tremenda, criando um som metálico e constante que ecoava ao redor dele. Cada gota que atingia o metal reverberava como pequenas batidas de tambor, multiplicadas por milhares. José Antônio se encolheu o máximo que conseguiu, abraçando os joelhos, tentando ocupar o menor espaço possível dentro daquele abrigo improvisado. O rebanho havia se dispersado pelo campo. Alguns animais corriam de um lado para outro, claramente afustados com os trovões, outros se agruparam debaixo das poucas árvores disponíveis. José Antônio os observava através da cortina de chuva, preocupado, mas sabia que naquele momento não havia muito que pudesse fazer além de esperar a tempestade passar. Os raios se intensificaram. Não eram mais apenas riscos distantes no horizonte, agora caíam próximos, muito próximos. Cada descarga elétrica iluminava todo o campo por alguns segundos, seguido de trovões que faziam o chão tremer. O ar ficou carregado de uma energia estranha, quase palpável. José Antônio sentiu os pelos dos braços se arrepiarem, uma sensação elétrica que percorria o seu corpo. Ele começou a se sentir inconfortável. Havia algo no ar, uma tensão que ia além do medo natural de uma tempestade forte. Era como se a própria atmosfera estivesse carregada de uma força invisível e ameaçadora. O coxo de zinco, que inicialmente parecia um bom abrigo, agora começava a parecer uma artrapaja. Mas era tarde demais. José Antônio estava completamente molhado, o metal do coxo estava escorregadio, e a chuva lá fora caía com uma violência que tornaria impossível correr até qualquer outro abrigo. Ele decidiu ficar onde estava, torcendo para que a tempestade passasse logo.
Foi quando percebeu uma mudança no ambiente. O ar ficou mais denso, como se estivesse sendo pressionado por uma força invisível. Os pelos do seu corpo se arrepiaram completamente e ele sentiu uma sensação estranha, como se milhares de formigas caminhassem por sua pele. O cheiro do ar mudou também. Ficou com um odor metálico, quase azedo. Esses eram sinais que antecedem uma descarga elétrica muito próxima, mas José Antônio não sabia disso. Nunca havia estudado os fenômenos atmosféricos, nunca havia lido sobre os sinais que precedem um raio. Era apenas um homem simples do campo, tentando se proteger de uma tempestade. O rebanho começou a se comportar de forma estranha. Os animais que estavam próximos ao coxo se afastaram rapidamente, como se sentissem um perigo iminente. Eles corriam de um lado para outro, mugindo de uma forma diferente, mais aguda, mais desesperada. Alguns se jogaram no chão, outros tentaram se esconder atrás de pequenas elevações do terreno. José Antônio observava o comportamento dos animais com crescente preocupação. Ele conhecia gado há décadas e nunca tinha visto aquela reação. Era como se eles soubessem de algo que ele não sabia, como se um instinto ancestral os alertasse sobre um perigo mortal que se aproximava. Então, por um breve momento, tudo ficou em silêncio. A chuva continuava caindo, mas pareceu diminuir de intensidade. O vento parou de soprar. Até mesmo os trovões cessaram temporariamente. Era um silêncio pesado, opressivo, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração antes de algo terrível acontecer. José Antônio sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Algo estava errado. Muito errado. O ar ao redor dele parecia vibrar com uma energia invisível. Os pelos do seu corpo se arrepiaram completamente e ele sentiu uma sensação estranha, como se milhares de formigas caminhassem por sua pele. O cheiro do ar mudou também. Ficou com um odor metálico quase azedo. Esses eram os sinais que antecedem uma descarga elétrica muito próxima, mas José Antônio não sabia disso. Nunca havia estudado os fenômenos atmosféricos, nunca havia lido sobre os sinais que precedem um raio. Era apenas um homem simples do campo, tentando se proteger de uma tempestade. Então, por um breve instante, tudo ficou em silêncio. A chuva continuava caindo, mas pareceu diminuir de intensidade. O vento parou de soprar. Até mesmo os trovões cessaram temporariamente. Era um silêncio pesado, opressivo, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração antes de algo terrível acontecer. José Antônio sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Algo estava errado. Muito errado. O ar ao redor dele parecia vibrar com uma energia invisível. Os pelos do seu corpo se arrepiaram completamente e ele sentiu uma sensação estranha, como se milhares de formigas caminhassem por sua pele. Então, um clarão ofuscante iluminou todo o mundo ao redor. Não foi como os outros raios que José Antônio havia visto durante a tempestade. Foi muito mais intenso, muito mais próximo. Por uma fração de segundo tudo ficou branco, completamente branco, como se o mundo inteiro tivesse sido engolido por uma luz impossível de descrever. O raio atingiu o coxo de zinco com uma força devastadora. A descarga elétrica percorreu toda a estrutura metálica instantaneamente. E José Antônio, que estava em contato direto com o metal, recebeu toda aquela energia em seu corpo. Foram aproximadamente 300 milhões de volts atravessando seu organismo em menos de um segundo. O som foi ensurdecedor. Não foi apenas um trovão, foi como se o próprio mundo estivesse sendo rasgado ao meio. O barulho ecoou pelos campos com uma força que fez janelas de casas distantes tremerem. Pássaros que estavam abrigados nas árvores próximas caíram mortos instantaneamente, suas pequenas estruturas não resistindo à onda sonora. José Antônio sentiu como se tivesse sido atingido por um martelo gigantesco. Seu corpo inteiro se contraiu violentamente, todos os músculos se retesaram ao mesmo tempo e ele foi arremessado para longe do coxo com uma força inimaginável. Voou pelos ares por alguns metros antes de bater no chão enlameado com um impacto que quebrou 2 de suas costelas. Mas o mais impressionante é que ele não perdeu a consciência imediatamente. Nos primeiros segundos após ser atingido, José Antônio ainda estava consciente, mas completamente desorientado. Seu corpo inteiro formigava de uma maneira intensa e dolorosa. Era como se milhões de agulhas estivessem sendo cravadas em cada centímetro de sua pele simultaneamente. Seus ouvidos zuniam com um som agudo e constante que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Ele tentou se levantar, mas seus músculos não obedeciam aos comandos de seu cérebro. As pernas tremiam descontroladamente, os braços se moviam de forma descoordenada. Sua visão estava completamente distorcida. Via flashes de luz mesmo de olhos fechados, e quando os abria, tudo parecia estar envolvido por uma névoa estranha e colorida. O sabor em sua boca era metálico, como se tivesse mordido uma moeda. Sua língua estava dormente e ele sentia dificuldade para respirar. Era como se seus pulmões tivessem esquecido como funcionar. Cada respiração exigia um esforço consciente e doloroso. Gradualmente, a consciência começou a escapar. José Antônio sentia como se estivesse sendo puxado para dentro de um túnel escuro.
Os sons ao redor ficaram abafados, distantes. A chuva que ainda caía sobre seu rosto parecia ver de muito longe. Suas pálpebras ficaram pesadas, impossíveis de manter abertas. A última coisa de que se lembrou antes de desmaiar foi do cheiro. Um odor estranho, como de carne queimada misturado com metal derretido. Só muito tempo depois, ele descobriria que esse cheiro vinha de seu próprio corpo. José Antônio ficou desacordado no meio do pasto por quase 2 horas. A tempestade continuou por mais algum tempo, mas gradualmente perdeu intensidade. A chuva diminuiu até se tornar uma garoa fina, e os raios se afastaram, voltando a riscar apenas o horizonte distante. O rebanho que havia se dispersado durante a tempestade começou lentamente a se reagrupar, mas mantinha a distância do local onde José Antônio jazia inconsciente. Quem o encontrou foi seu compadre, Sebastião Ferreira. Sebastião era vizinho de José Antônio e conhecia bem seus hábitos. Quando viu que a tempestade havia passado e José Antônio não havia retornado para casa, decidiu sair para procurá-lo. Conhecia os locais que o amigo costumava visitar para cuidar do gado, então seguiu pela estrada de terra em sua caminhoneta velha até chegar ao pasto onde tudo acontecera. De longe, Sebastião avistou a bicicleta azul abandonada na lama. Isso o deixou imediatamente preocupado, porque José Antônio jamais deixaria sua bicicleta jogada no campo. Acelerou a caminhoneta e se aproximou do local, procurando com os olhos pelo amigo. Foi quando viu o corpo caído próximo ao coxo de zinco. José Antônio estava imóvel, de bruços na lama com as roupas encharcadas e rasgadas. A princípio, Sebastião pensou que ele estivesse morto. Saltou da caminhoneta e correu até o amigo, gritando seu nome, mas não houve resposta. Ajoelhou-se ao lado dele e com muito cuidado virou seu corpo para verificar se ainda respirava. Foi então que viu o estado em que José Antônio se encontrava. Sua roupa estava parcialmente queimada, com marcas escuras que formavam padrões estranhos, como se raios em miniaturas tivessem sido desenhados no tecido. Sua pele apresentava queimaduras em vários pontos, especialmente nas mãos e nos pés, onde a corrente elétrica havia entrado e saído de seu corpo. Os cabelos estavam chamuscados, com algumas mechas completamente queimadas. Mas ele respirava, fraco, irregular, mas respirava. Sebastião sabia que não devia mover uma pessoa ferida, mas também sabia que deixar José Antônio ali, no meio do campo, significava sua morte certa. Não havia como chamar uma ambulância, estavam muito longe da cidade e os celulares ainda não existiam naquela época. A única opção era levá-lo até o hospital mais próximo, que ficava em São Bento da Sapucaí, a quase 1 hora de distância. Com muito cuidado, Sebastião carregou o amigo até a caminhoneta. José Antônio estava completamente inerte, como um boneco de pano. Seu corpo parecia mais pesado do que deveria, como se a eletricidade tivesse alterado até a sua densidade. Sebastião acomodou-o no banco do carona, amarrou-o com cordas para que não caísse durante o percurso e disparou pela estrada de terra em direção à cidade. Durante todo o trajeto, Sebastião conversava com José Antônio, esperando que ele acordasse, que desse algum sinal de consciência. Mas nada. O amigo permanecia desacordado, apenas balançando com os solavancos da caminhoneta na estrada irregular. Chegaram ao Hospital Santa Casa de São Bento da Sapucaí por volta das 8 da noite. Sebastião praticamente invadiu a emergência carregando José Antônio nos braços, gritando por socorro. A equipe médica de plantão ficou imediatamente alarmada com o estado do paciente. Dr. Carlos Eduardo Mendes, o médico que atendeu José Antônio naquela noite, havia visto muitos casos de emergência ao longo de sua carreira, mas nunca tinha tratado uma vítima de raio. Na verdade, a medicina da época tinha conhecimento limitado sobre os efeitos das descargas elétricas no corpo humano. Era um campo ainda pouco estudado, com poucos casos documentados. O primeiro exame revelou a gravidade da situação. José Antônio apresentava queimaduras de 2º e 3º graus em várias partes do corpo. Seu coração batia de forma irregular, com arritmias que preocupavam a equipe médica. A pressão arterial estava extremamente baixa e a temperatura corporal havia despencado perigosamente. Mas o mais preocupante eram os sinais neurológicos. José Antônio não respondia a estímulos externos, seus reflexos estavam completamente alterados. As pupilas reagiam de forma estranha à luz e havia sinais de que o sistema nervoso havia sofrido danos significativos. A equipe médica trabalhou durante toda a noite para estabilizar seu quadro.
Aplicaram soro para combater a desidratação e a queda de pressão, medicamentos para regular o ritmo cardíaco e trataram as queimaduras com os recursos disponíveis naquela época. Mas a verdade é que estavam navegando em águas desconhecidas. A medicina dos anos 1980 simplesmente não tinha protocolos estabelecidos para tratar vítimas de raio. José Antônio permaneceu em coma por 5 dias. Durante esse período, sua família se revezava ao lado do leito. Sua esposa, Maria Aparecida, não saía do hospital. Seus 3 filhos, Roberto, de 22 anos, Ana Maria, de 19 anos, e João Carlos, de apenas 15, passavam horas conversando com o pai inconsciente, esperando que algum sinal de que ele pudesse ouvi-los. Dr. Carlos Eduardo atualizava a família regularmente sobre o estado de José Antônio, mas as notícias raramente eram encorajadoras. O corpo estava reagindo de forma imprevisível. Em alguns momentos, os sinais vitais se estabilizavam e davam esperanças de recuperação. Em outros, apresentava complicações que faziam todos temerem o pior. No 3º dia, José Antônio desenvolveu uma pneumonia. Seus pulmões, já debilitados pelo choque elétrico, não conseguiam funcionar adequadamente. A equipe médica precisou conectá-lo a aparelhos de respiração artificial. A família foi informada que as próximas 24 horas seriam críticas. Foi na madrugada do 5º dia que José Antônio finalmente abriu os olhos. Maria Aparecida estava adormecida na cadeira ao lado da cama, quando ouviu um gemo baixo. Despertou imediatamente e viu seu marido movendo a cabeça lentamente, como se estivesse tentando se orientar. Seus olhos estavam abertos, mas o olhar era vago, perdido, como se não conseguisse focar em nada específico. «José, você está me ouvindo?» sussurrou Maria Aparecida, segurando a mão do marido. Ele virou a cabeça na direção da voz, mas seu olhar permanecia distante. Tentou falar, mas só conseguiu produzir sons incompreensíveis. Sua língua parecia não obedecer aos comandos de seu cérebro, movendo-se de forma descoordenada dentro da boca. Maria Aparecida chamou imediatamente a equipe médica. Dr. Carlos Eduardo chegou rapidamente e começou a fazer testes para avaliar o estado neurológico de José Antônio. Pediu para ele apertar sua mão, piscar os olhos, mover os pés. As respostas eram lentas e limitadas, mas existiam. «Ele está consciente», disse o médico à família. E isso já é um avanço significativo, mas precisamos entender a extensão dos danos neurológicos. Os dias seguintes foram de descobertas dolorosas. José Antônio havia sobrevivido a um raio, mas as sequelas eram devastadoras. Sua capacidade de fala estava severamente comprometida. Ele conseguia entender o que as pessoas diziam, mas tinha dificuldades extremas para se expressar. As palavras saíam embaralhadas, fora de ordem, ou simplesmente não saíam. Sua coordenação motora também havia sido afetada. José Antônio não conseguia mais caminhar normalmente. Seus movimentos eram trêmulos, descoordenados. Precisava de apoio para se levantar da cama, e mesmo assim, suas pernas tremiam tanto que era impossível dar mais de alguns passos. A memória apresentava falhas significativas. Ele reconhecia a família, lembrava-se de eventos importantes de sua vida, mas tinha dificuldades para formar novas memórias ou recordar detalhes recentes. Às vezes perguntava repetidamente sobre coisas que acabavam de lhe explicar. Mas talvez a sequela mais impactante fosse a alteração em sua personalidade. José Antônio havia sido um homem calmo, ponderado, conhecido por sua paciência e bom humor. Após o acidente, tornou-se irritadiço, ansioso, propenso a explosões de raiva que surgiam do nada. Pequenas frustrações, como não conseguir abrir uma tampa de frasco ou ter dificuldades para se vestir, o deixavam furioso de uma forma que assustava a família. Durante as noites, ele tinha pesadelos terríveis. Acordava gritando, falando sobre raios e fogo, revivendo constantemente o momento do acidente. Maria Aparecida passava madrugadas inteiras tentando acalmá-lo, segurando suas mãos enquanto ele tremia de medo e confusão. Os médicos explicaram que todas essas alterações eram consequências diretas da lesão cerebral causada pela descarga elétrica. O cérebro humano funciona através de impulsos elétricos muito delicados, e a quantidade massiva de eletricidade que atravessou o corpo de José Antônio havia causado danos irreversíveis em várias áreas cerebrais. Após 3 semanas no hospital, José Antônio recebeu alta médica, mas estava longe de estar curado. A família precisou reorganizar completamente suas vidas para cuidar dele. Roberto, o filho mais velho, assumiu as responsabilidades com o gado e as propriedades rurais. Ana Maria deixou seus estudos para ajudar a mãe com os cuidados diários. João Carlos, o caçula, mudou-se para a casa de uma tia na cidade para poder continuar estudando. A casa da família Silva se transformou numa espécie de centro de reabilitação improvisado. Maria Aparecida aprendeu técnicas básicas de fisioterapia para ajudar o marido a recuperar parte de seus movimentos. Criou rotinas de exercício simples,
passou a preparar refeições especiais para facilitar a deglutição e desenvolveu métodos próprios para ajudá-lo a se comunicar. José Antônio fazia progressos lentos, mas constantes. Com o tempo, conseguiu voltar a caminhar, embora sempre com dificuldades e necessitando de apoio. Sua fala melhorou parcialmente, ainda era difícil de entender, mas a família aprendeu a interpretar suas palavras embaralhadas. A comunidade rural de São Bento do Sapucaí se mobilizou para ajudar a família. Vizinhos e amigos se revezavam para auxiliar com os trabalhos na propriedade, traziam alimentos, ofereciam apoio emocional. Sebastião, o compadre que o havia encontrado no pasto, visitava regularmente e passou a ser uma espécie de irmão mais velho para os filhos de José Antônio. Mas havia algo que intrigava a todos. José Antônio havia desenvolvido uma sensibilidade extrema a mudanças climáticas. Dias antes de qualquer tempestade se aproximar, ele ficava extremamente agitado. Caminhava pela casa sem parar, reclamando de dores de cabeça intensas, dizendo que sentia a eletricidade no ar. Ao princípio, a família pensou que fosse paranoia relacionada ao trauma, mas com o tempo perceberam que ele nunca errava. Sempre que José Antônio ficava agitado dessa forma, uma tempestade chegava dentro de 24 ou 48 horas. Dr. Carlos Eduardo, que continuou acompanhando o caso, ficou fascinado com esse fenômeno. Explicou que provavelmente o sistema nervoso de José Antônio havia se tornado hipersensível às variações de pressão atmosférica e campos elétricos naturais. Era como se ele tivesse desenvolvido uma espécie de radar biológico para tempestades. Durante tempestades, José Antônio entrava em pânico. Mesmo sendo explicado repetidamente que estava seguro dentro de casa, ele não conseguia controlar o medo. Escondia-se debaixo da cama, tapava os ouvidos e muitas vezes precisava tomar medicamentos calmantes para não ter crises de ansiedade severa. A história de José Antônio se espalhou pela região. As pessoas vinham de longe para conhecer o homem que sobreviveu ao raio. Alguns o procuravam como se fosse uma espécie de oráculo do tempo, querendo saber quando chegaria a próxima chuva. Outros vinham por curiosidade mórbida, esperando ver alguma marca física do raio. José Antônio detestava essa atenção. Ele não queria ser conhecido como o homem do raio. Ele queria viver a vida dele, cuidar do seu gado, trabalhar nas suas terras. Mas isso nunca mais seria possível. As sequelas físicas persistiram ao longo dos anos. José Antônio desenvolveu artrite precoce, possivelmente relacionada aos danos causados pela eletricidade em suas articulações. Suas mãos tremiam constantemente, dificultando tarefas simples, como segurar um copo ou abotoar uma camisa. A coordenação nunca voltou ao normal. Mas talvez o aspecto mais trágico fosse a perda da identidade profissional. José Antônio havia dedicado toda a sua vida ao trabalho rural, conhecia cada aspecto da criação de gado, era respeitado na comunidade por sua expertise. Após o acidente, não conseguia mais exercer essas atividades. Tentava ajudar o filho Roberto, mas suas limitações físicas e cognitivas tornavam isso mais um estorvo do que uma ajuda. A depressão que se seguiu foi profunda e duradoura. José Antônio passava dias sem falar, olhando pela janela, perdido em pensamentos que nunca compartilhava com a família. Maria Aparecida sabia que o marido estava enlutado pela pessoa que havia sido e nunca mais seria. Com o passar dos anos, a família se adaptou à nova realidade. Roberto assumiu completamente os negócios rurais e se tornou um fazendeiro respeitado, seguindo os ensinamentos que o pai havia lhe passado antes do acidente. Ana Maria voltou aos estudos e se formou enfermeira, parcialmente inspirada pela experiência de cuidar do pai. João Carlos se tornou engenheiro elétrico, uma escolha que intrigou a todos, considerando a história familiar. José Antônio viveu mais 18 anos após o acidente. Faleceu em 2005, aos 70 anos de causas naturais, um infarto durante o sono. Dr. Carlos Eduardo, que acompanhou o caso durante todo esse período, considerava sua longevidade surpreendente, dada a extensão dos danos sofridos. Durante o velório, centenas de pessoas compareceram para prestar suas condolências. Muitos eram vizinhos e amigos da família, mas outros eram pessoas que conheciam José Antônio apenas de ouvir falar. A história do homem que sobreviveu ao raio havia se tornado uma lenda local. Sebastião, já com quase 80 anos, fez questão de falar durante a cerimônia. Com a voz embargada, contou sobre a amizade que os unia, sobre o dia em que encontrou José Antônio desacordado no pasto, sobre a coragem e dignidade com que ele enfrentou suas limitações durante quase 2 décadas. José Antônio era um homem forte, disse Sebastião, mais forte do que qualquer raio. Ele pode não ter voltado a ser a mesma pessoa depois daquele dia, mas nunca deixou de ser um homem íntegro, um pai dedicado, um amigo leal. O raio mudou seu corpo, mas não mudou seu coração. A história de José Antônio Silva se tornou mais do que apenas um relato de sobrevivência. Tornou-se um exemplo de como a vida pode mudar drasticamente em questão de segundos, de como uma família pode se adaptar a circunstâncias mais difíceis, de como a comunidade pode se unir para apoiar aqueles que precisam. O coxo de zinco onde tudo aconteceu permaneceu no pasto por muitos anos após o acidente. Nenhum fazendeiro da região queria usá-lo.
havia se tornado uma espécie de monumento não oficial ao poder destrutivo da natureza. Com o tempo, a ferrugem o corroeu e eventualmente ele foi removido e descartado. Mas o local onde ficava continua sendo conhecido pelos moradores locais como o Lugar do Raio. Quando há tempestades na região, as pessoas ainda se lembram da história de José Antônio e muitas evitam passar por aquele pasto específico durante chuvas com raios. Dr. Carlos Eduardo, que se aposentou anos depois, mantém até hoje os registros médicos de José Antônio. Considera o caso um dos mais interessantes de sua carreira e, ocasionalmente, o usa como exemplo em palestras sobre os efeitos das descargas elétricas no organismo humano. A medicina avançou significativamente desde os anos 1980. E hoje, os protocolos para tratamento de vítimas de raios são muito mais sofisticados. Roberto Silva, que hoje tem mais de 50 anos, ainda cuida das propriedades rurais da família. Ocasionalmente, conta a história do pai para visitantes, sempre enfatizando não apenas o drama do acidente, mas a força e dignidade que José Antônio demonstrou durante os anos de recuperação. Maria Aparecida, que faleceu em 2018 aos 85 anos, dedicou os últimos anos de sua vida a documentar a história da família. Escreveu em cadernos escolares tudo o que se lembrava sobre José Antônio antes e depois do acidente, criando um registro detalhado que hoje é preservado pelos filhos. Nesses escritos, Maria Aparecida revelou aspectos da recuperação de José Antônio que a família raramente compartilhava com estranhos. Descreveu as noites em que ele acordava chorando, não de dor física, mas da frustração de não conseguir se expressar adequadamente. Contou sobre os momentos em que ele tentava realizar tarefas simples do dia a dia e se desesperava com suas limitações. Mas também registrou os pequenos triunfos. O dia em que José Antônio conseguiu amarrar os próprios sapatos, depois de meses tentando. A primeira vez que riu de uma piada, 6 meses após o acidente. O momento em que conseguiu dizer "eu te amo" para ela de forma clara, quase um ano depois da tragédia. Maria Aparecida, que se tornou enfermeira, especializou-se em reabilitação neurológica. Durante sua carreira, ajudou dezenas de pacientes com lesões cerebrais, sempre carregando consigo as lições aprendidas cuidando do pai. Ela frequentemente diz que José Antônio foi seu primeiro e mais importante professor sobre resiliência humana. João Carlos, o engenheiro elétrico, desenvolveu uma fascinação profissional pelos fenômenos elétricos atmosféricos. Trabalhou durante anos em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, projetando para-raios e sistemas de aterramento para indústrias e residências. Seus colegas de trabalho sabem da história de seu pai, e João Carlos sempre enfatiza que seu interesse profissional nasceu do desejo de proteger outras famílias de passarem pelo que a sua passou. A história de José Antônio também chamou a atenção de pesquisadores. Na década de 1990, um neurologista da Universidade de São Paulo, Dr. Fernando Augusto, procurou a família para estudar as sequelas de longo prazo em vítimas de raios. José Antônio concordou em participar dos estudos, submetendo-se a exames periódicos que ajudaram a medicina a entender melhor os efeitos das descargas elétricas no sistema nervoso. Um dos aspectos mais fascinantes descobertos por Dr. Fernando foi que José Antônio havia desenvolvido uma forma particular de memória traumática. Ele conseguia se lembrar com detalhes impressionantes de tudo o que aconteceu nos minutos antes de ser atingido pelo raio. A cor das nuvens, o comportamento do gado, a sensação do ar carregado, mas tinha dificuldades para formar novas memórias sobre eventos cotidianos. Dr. Fernando teorizou que o trauma elétrico havia cristalizado certas memórias, tornando-as permanentemente acessíveis, enquanto danificava as áreas do cérebro responsáveis pela formação de novas lembranças. Era como se uma parte de José Antônio estivesse permanentemente presa naquele momento no pasto, revivendo eternamente os instantes que precederam sua transformação. Durante as sessões com o Dr. Fernando, José Antônio conseguia descrever detalhes que havia esquecido de mencionar à família.
lembrava-se do som específico que o vento fazia ao passar pelo capim molhado. Recordava exatamente como era a sensação da chuva batendo no zinco do coxo. Podia descrever a posição exata de cada animal do rebanho no momento da descarga. Essas sessões eram simultaneamente terapêuticas e dolorosas para José Antônio. Por um lado, conseguir articular suas memórias o ajudava a processar o trauma. Por outro, forçá-lo a reviver mentalmente aqueles momentos sempre o deixava emocionalmente abalado por dias. Dr. Fernando publicou diversos artigos científicos baseados no caso de José Antônio, sempre preservando sua identidade. Os estudos contribuíram significativamente para o entendimento médico das sequelas neurológicas de descargas atmosféricas, e são citados até hoje em literaturas especializadas. Uma descoberta particularmente interessante foi que José Antônio havia desenvolvido uma forma de sinestesia traumática. Ele associava certas sensações táteis a cores e sons específicos. Quando tocava objetos metálicos, via flashes de luz branca. Quando ouvia trovões distantes, sentia um gosto metálico na boca. Era como se seus sentidos estivessem sido reprogramados pela descarga elétrica. Essa sinestesia se manifestava de formas surpreendentes. José Antônio conseguia sentir a eletricidade estática em aparelhos eletrônicos antes mesmo de tocá-los. Sabia quando uma lâmpada estava prestes a queimar porque percebia uma mudança sutil no cheiro elétrico do ambiente. Previa quando haveria problemas na rede elétrica da região porque sentia vibrações estranhas no ar. Essas habilidades, embora fascinantes do ponto de vista científico, tornavam a vida diária ainda mais complicada para José Antônio. Ele não conseguia ficar próximo de aparelhos eletrônicos por muito tempo sem sentir desconforto. Televisões, rádios e mais tarde computadores causavam-lhe dores de cabeça e ansiedade. A família precisou adaptar a casa para minimizar essas interferências. Mantinham apenas os aparelhos eletrônicos essenciais, sempre em cômodos distantes de onde José Antônio passava a maior parte do tempo. Quando precisavam usar equipamentos elétricos próximos a ele, faziam-no por períodos curtos e sempre observando suas reações. Com o passar dos anos, José Antônio desenvolveu estratégias próprias para lidar com suas limitações. Criou uma rotina rígida que o ajudava a funcionar apesar das dificuldades cognitivas. Acordava todos os dias no mesmo horário, fazia as mesmas atividades na mesma sequência, comia nos mesmos horários. A previsibilidade o tranquilizava e compensava parcialmente seus problemas de memória. Ele também desenvolveu um sistema próprio de comunicação com a família. Como tinha dificuldades com palavras complexas, criou gestos e expressões faciais que todos aprenderam a interpretar. Era uma linguagem íntima, exclusiva da família Silva, nascida da necessidade e aperfeiçoada pelo amor e paciência. Roberto conta que algumas das conversas mais profundas que teve com o pai aconteceram através dessa comunicação não verbal. José Antônio conseguia transmitir conceitos complexos sobre a vida, responsabilidade e família através de olhares, gestos e palavras simples. Era como se a limitação verbal tivesse forçado uma forma mais pura e essencial de comunicação. Durante tempestades, toda a família se reunia em torno de José Antônio. Não para protegê-lo fisicamente, ele estava seguro dentro de casa, mas para oferecer apoio emocional durante suas crises de ansiedade. Maria Aparecida segurava sua mão. Os filhos conversavam com ele sobre assuntos tranquilos e, juntos, esperavam a tempestade passar. Esses momentos, embora difíceis, fortaleceram os laços familiares de uma forma que talvez não teria acontecido em circunstâncias normais. A tragédia havia unido a família Silva de uma maneira profunda e duradoura. Eles aprenderam a valorizar pequenos momentos de felicidade e a encontrar significado nas dificuldades compartilhadas. Visitantes frequentemente comentavam sobre a atmosfera especial na casa da família Silva. Havia uma serenidade, uma aceitação das circunstâncias que inspirava respeito a todos. José Antônio, apesar de suas limitações, mantinha uma dignidade que impressionava a todos que o conheciam. Nunca se vitimizou, nunca culpou ninguém ou nada por aquilo que acontecera.
Sebastião, seu compadre, costumava dizer que José Antônio havia se tornado uma pessoa mais sábia após o acidente. Ele perdeu algumas habilidades, mas ganhou uma compreensão sobre a vida que poucos de nós temos. Ele sabia o que realmente importava. Essa sabedoria se manifestava na forma como José Antônio interagia com seus netos. Embora tivesse dificuldades para se expressar verbalmente, conseguia transmitir valores e ensinamentos através de sua presença constante e paciente. Os netos o adoravam, não apesar de suas diferenças, mas incluindo-as como parte natural de quem ele era. Ana Maria lembra que seus filhos nunca viram as limitações do avô como algo negativo ou assustador. Para eles, o jeito trêmulo de caminhar, a fala embaralhada e a sensibilidade às tempestades eram simplesmente características do vovô José, assim como outros avós tinham cabelos brancos ou usavam óculos. Dr. Fernando observou que essa aceitação familiar total havia sido crucial para a estabilidade emocional de José Antônio ao longo dos anos. Muitas vítimas de traumas cerebrais desenvolvem depressão severa e isolamento social porque se sentem como fardos para suas famílias. José Antônio, pelo contrário, sempre soube que era amado e valorizado exatamente como era. Essa segurança emocional provavelmente contribuiu para sua longevidade surpreendente. Estatisticamente, vítimas de raios com sequelas tão severas quanto as de José Antônio têm expectativa de vida significativamente reduzida. O fato de ele ter vivido 18 anos adicionais, mantendo qualidade de vida razoável, foi considerado excepcional pelos médicos que acompanharam seu caso. A comunidade rural de São Bento do Sapucaí também desempenhou papel importante na recuperação de José Antônio. Em pequenas cidades do interior, onde todos se conhecem, a solidariedade é mais do que cortesia, é necessidade de sobrevivência. A família Silva nunca enfrentou suas dificuldades sozinha. Vizinhos traziam comida nos dias em que Maria Aparecida estava muito ocupada cuidando do marido. Outros ofereciam ajuda com reparos domésticos que Roberto não conseguia fazer sozinho. Durante as épocas de plantio e colheita, praticamente toda a comunidade se mobilizava para ajudar com o trabalho nas terras da família. Essa rede de apoio permitiu que a família mantivesse sua dignidade e independência, mesmo enfrentando circunstâncias extraordinariamente difíceis. José Antônio nunca se sentiu como objeto de caridade. Sabia que estava recebendo o mesmo tipo de ajuda que ele próprio havia oferecido a outros durante toda a sua vida. O tempo foi, gradualmente, trazendo uma forma particular de paz para José Antônio. Nos últimos anos de vida, suas explosões de raiva se tornaram mais raras. Desenvolveu uma paciência quase zen com suas próprias limitações. Passava horas sentado na varanda, observando o movimento das nuvens, identificando padrões climáticos com uma precisão que impressionava até meteorologistas. Roberto descobriu que o pai havia se tornado uma espécie de oráculo climático para a região. Fazendeiros vinham consultá-lo antes de tomar decisões sobre plantio, colheita ou movimentação de gado. José Antônio raramente errava suas previsões, baseadas não em conhecimento meteorológico formal, mas em sensações corporais que havia aprendido a interpretar ao longo dos anos. Essa habilidade única trouxe uma nova forma de propósito para a vida de José Antônio. Ele não conseguia mais trabalhar fisicamente com gado, mas podia ajudar outros fazendeiros a proteger seus rebanhos de tempestades perigosas. Era uma contribuição pequena, mas significativa, que o fazia sentir-se útil novamente. Dr. Carlos Eduardo, que manteve contato com a família até o fim, considerava José Antônio um de seus pacientes mais memoráveis. Ele me ensinou, dizia o médico, que a medicina não trata apenas doenças, trata pessoas inteiras, com suas famílias, suas comunidades, seus sonhos e medos. José Antônio mudou a forma como eu pratico medicina. Quando José Antônio faleceu em 2005, sua morte foi tranquila. Maria Aparecida encontrou-o na manhã seguinte dormindo pacificamente, com uma expressão serena no rosto. Dr. Carlos Eduardo, que fez o atestado de óbito, comentou que raramente havia visto alguém partir com tanta paz. No enterro, reuniu centenas de pessoas. Além da família e amigos próximos, compareceram fazendeiros de toda a região, pessoas que haviam sido ajudadas por suas previsões climáticas, antigos vizinhos que haviam acompanhado sua jornada de recuperação e até mesmo pesquisadores que haviam estudado seu caso. Dr. Fernando fez questão de comparecer, viajando desde São Paulo para prestar suas condolências. Durante o velório, ele conversou longamente com a família sobre a contribuição que José Antônio havia feito para a ciência médica.
ele ajudou a salvar vidas, explicou o Dr. Fernando. O conhecimento que adquirimos estudando seu caso tem sido usado para tratar outras vítimas de raios mais efetivamente. A história de José Antônio Silva transcendeu as fronteiras de São Bento do Sapucaí. Seus registros médicos, mantidos anonimamente, foram estudados por pesquisadores de várias universidades. Contribuíram para o desenvolvimento de novos protocolos de tratamento, sistemas de prevenção e equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas. Mas talvez seu legado mais importante seja a lição sobre resiliência humana que deixou para todos que o conheceram. José Antônio provou que é possível encontrar dignidade, propósito e até felicidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mostrou que o amor familiar e o apoio da comunidade podem superar qualquer tragédia. Hoje, mais de 15 anos após sua morte, a história de José Antônio ainda é contada na região. Pais usam seu exemplo para ensinar filhos sobre coragem e perseverança. Profissionais de saúde se inspiram em sua jornada para tratar pacientes com mais compaixão. Pesquisadores continuam estudando seu caso para entender melhor os mistérios do cérebro humano. O pasto onde tudo aconteceu agora pertence a Roberto, que o mantém como uma espécie de memorial não oficial ao pai. Durante tempestades, ele ainda evita passar por lá, não por superstição, mas por respeito à memória daquele dia que mudou para sempre a vida de sua família. A bicicleta azul de José Antônio foi preservada por Maria Aparecida e hoje está guardada na casa de Ana Maria. Ocasionalmente, os netos perguntam sobre ela e Ana Maria conta a história do avô, sempre enfatizando não a tragédia, mas a coragem e amor que definiram os anos que se seguiram. A história de José Antônio Silva, o homem que sobreviveu ao raio no pasto, permanece como testemunho do poder da natureza, da fragilidade da vida humana e da extraordinária capacidade de adaptação e superação que reside no coração humano. É uma história sobre como um momento pode mudar tudo, mas também sobre como o amor, a paciência e a determinação podem transformar até a maior tragédia em uma lição de vida e esperança. Em noites de tempestade na região de São Bento do Sapucaí, quando os raios cortam o céu e o trovão ecoeja pelos campos, as pessoas ainda se lembram de José Antônio. Sua história serve como lembrete de que devemos respeitar a força da natureza, valorizar cada momento que temos com nossas famílias e nunca subestimar a capacidade humana de encontrar luz, mesmo na escuridão mais profunda. Mas a história de José Antônio Silva possui aspectos ainda mais extraordinários que só emergiram anos após sua morte, quando pesquisadores começaram a investigar fenômenos similares em outras partes do mundo. Em 2010, 5 anos após o falecimento de José Antônio, Dr. Fernando recebeu uma ligação intrigante de um colega da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Marcos Tavares, especialista em bioeletricidade, havia lido os artigos publicados sobre o caso e queria investigar se existiam outros sobreviventes de raios com características similares às desenvolvidas por José Antônio. A pesquisa de Marcos revelou algo surpreendente. Em todo o mundo, havia aproximadamente 200 pessoas documentadas que desenvolveram sensibilidades eletromagnéticas após serem atingidas por raios. Algumas apresentavam habilidades similares às de José Antônio: previsão de tempestades, sensibilidade a campos elétricos, sinestesia traumática. Era como se existisse um grupo seleto de seres humanos que havia sido modificado pela eletricidade atmosférica. Dr. Marcos decidiu viajar até São Bento do Sapucaí para entrevistar a família Silva e coletar mais informações sobre as manifestações específicas que José Antônio havia desenvolvido. Durante essas entrevistas, emergiram detalhes que a família nunca havia considerado dignos de menção, mas que fascinaram Dr. Marcos. Por exemplo, José Antônio conseguia identificar problemas em instalações elétricas apenas caminhando próximo a elas. Várias vezes alertou vizinhos sobre fiações defeituosas que posteriormente causaram incêndios ou choques elétricos. Ana Maria lembrou de um episódio específico. Papai ficou muito agitado quando visitamos a casa nova do primo Benedito. Ficava repetindo que tinha algo errado com a luz do quarto. Pensamos que era paranoia dele. Mas, 3 semanas depois, um curto-circuito naquele quarto causou um incêndio. Se o primo não tivesse saído para trabalhar mais cedo naquele dia, poderia ter morrido. Roberto acrescentou outro caso impressionante. Uma vez, durante uma festa junina na cidade, papai começou a ficar nervoso perto do palco onde tocava a banda. Disse que sentia faíscas no ar.
Insistiu tanto que chamamos o eletricista responsável, que descobriu que a instalação improvisada estava sobrecarregada e prestes a provocar um acidente. Salvaram a vida de centenas de pessoas. Dr. Marcos documentou dezenas de casos similares. José Antônio havia se tornado, involuntariamente, uma espécie de detector humano de problemas elétricos. Sua sensibilidade não se limitava a fenômenos meteorológicos. Estendia-se a qualquer anomalia no campo eletromagnético ao seu redor. Mas havia um aspecto ainda mais misterioso em sua história: a capacidade aparente de influenciar equipamentos eletrônicos. João Carlos, o filho engenheiro elétrico, revelou algo que nunca havia contado aos irmãos. Papai conseguia fazer relógios digitais pararem simplesmente segurando-os. Testei isso várias vezes, com relógios diferentes. Ele segurava por alguns minutos e, invariavelmente, o display piscava e parava. Quando outras pessoas pegavam os mesmos relógios, voltavam a funcionar normalmente. Dr. Marcos pediu para examinar objetos pessoais de José Antônio que ainda estavam preservados pela família. Quando Ana Maria trouxe o relógio de pulso que ele usava, o pesquisador fez uma descoberta extraordinária. O metal da pulseira apresentava uma magnetização residual anômala, como se tivesse sido exposto a campos magnéticos intensos repetidamente. Testes mais sofisticados, realizados posteriormente em laboratório, confirmaram que vários objetos metálicos pertencentes a José Antônio mantinham propriedades eletromagnéticas incomuns, mesmo anos após sua morte. Era como se seu corpo tivesse se tornado uma fonte constante de campos elétricos de baixa intensidade, alterando permanentemente os materiais com que tinha contato frequente. Dr. Marcos teorizou que o sistema nervoso de José Antônio havia desenvolvido uma forma única de processar e emitir sinais elétricos após o trauma da descarga atmosférica. É como se o raio tivesse reprogramado seu cérebro para operar numa frequência diferente, explicou a família. Ele se tornou literalmente uma antena biológica. Essa teoria explicava não apenas suas habilidades de previsão climática, mas também os efeitos que exercia sobre equipamentos eletrônicos. O corpo humano normalmente produz campos elétricos muito fracos, imperceptíveis para a maioria dos dispositivos. Mas José Antônio parecia gerar sinais significativamente mais intensos, capazes de interferir em circuitos sensíveis. Roberto se lembrou de outro fenômeno estranho. Papai não conseguia usar nenhum tipo de marca-passo ou aparelho médico eletrônico. Os médicos tentaram várias vezes, especialmente nos últimos anos quando seu coração começou a falhar. Mas qualquer dispositivo implantado parava de funcionar em poucos dias. Dr. Carlos Eduardo, já aposentado, mas ainda interessado no caso, confirmou essa informação quando o Dr. Marcos o procurou. Foi extremamente frustrante, admitiu o médico. José Antônio poderia ter se beneficiado enormemente de alguns dispositivos médicos modernos, mas seu corpo simplesmente os rejeitava. Não era rejeição imunológica, os aparelhos literalmente paravam de funcionar. A pesquisa de Dr. Marcos revelou que José Antônio não estava sozinho nesse fenômeno. Outros sobreviventes de raios ao redor do mundo apresentavam incompatibilidade similar com dispositivos eletrônicos implantáveis. Era como se seus corpos tivessem se tornado hostis à tecnologia eletrônica. Mas talvez a descoberta mais impressionante tenha emergido quando o Dr. Marcos conseguiu localizar e entrevistar outras pessoas que haviam desenvolvido sensibilidades eletromagnéticas após serem atingidas por raios. Descobriu que muitos deles relatavam sonhos extremamente vívidos sobre tempestades, não apenas do próprio acidente, mas de tempestades que nunca haviam presenciado pessoalmente. Maria Aparecida havia mencionado esse fenômeno em seus cadernos, mas a família sempre interpretou como trauma psicológico. José Antônio frequentemente descrevia sonhos sobre tempestades em locais que nunca visitara: praias tropicais, montanhas nevadas, desertos áridos, sempre com detalhes extraordinariamente precisos sobre os padrões climáticos específicos de cada região. Dr. Marcos desenvolveu uma teoria controversa. Talvez indivíduos como José Antônio tenham se tornado sensíveis a campos eletromagnéticos globais.
conectando-se inconscientemente a atividades elétricas atmosféricas em qualquer parte do planeta. Era uma hipótese que desafiava o conhecimento científico convencional, mas os relatos eram consistentes demais para serem ignorados. Durante suas pesquisas, Dr. Marcos descobriu registros históricos de fenômenos similares. Documentos do século XIX mencionavam pessoas que, após serem atingidas por raios, desenvolviam habilidades aparentemente sobrenaturais para prever o clima. Muitas foram consideradas bruxas ou feiticeiras, perseguidas por suas comunidades por possuírem conhecimentos impossíveis. Um caso particularmente interessante foi documentado na França em 1847. Pierre Dubois, um agricultor da região de Provence, sobreviveu a uma descarga atmosférica e posteriormente tornou-se famoso por suas previsões meteorológicas precisas. Assim como José Antônio, conseguia antecipar tempestades com dias de antecedência, baseando-se apenas em sensações físicas. Pierre Dubois também relatava sonhos sobre tempestades em lugares distantes e desenvolveu uma reputação quase mítica entre os pescadores locais, que o consultavam antes de partir para o mar. Registros da época indicam que suas previsões salvaram centenas de vidas ao longo de 40 décadas. Dr. Marcos começou a suspeitar que a capacidade de sobreviver a uma descarga de raio e desenvolver essas sensibilidades especiais poderia estar relacionada a fatores genéticos específicos. Decidiu investigar a genealogia de José Antônio, procurando padrões hereditários que pudessem explicar sua resistência excepcional à eletricidade. A pesquisa genealógica revelou informações fascinantes. O bisavô de José Antônio, Joaquim Silva, havia emigrado de Portugal para o Brasil no final do século XIX. Registros da paróquia de sua cidade natal mencionavam que Joaquim era conhecido por sua capacidade de sentir tempestades no ar e frequentemente alertava os moradores locais sobre chuvas intensas que se aproximavam. Mais intrigante, ainda que dois primos distantes de José Antônio, vivendo em regiões diferentes do Brasil, também haviam sobrevivido a descargas de raios. Em décadas anteriores, embora não tenham desenvolvido sensibilidades tão pronunciadas quanto José Antônio, ambos relatavam desconforto físico antes de tempestades e dificuldades com equipamentos eletrônicos. Dr. Marcos propôs à família Silva a realização de testes genéticos nos descendentes de José Antônio para identificar possíveis marcadores que pudessem explicar essas características. Roberto, Ana Maria e João Carlos concordaram em participar da pesquisa, movidos pela curiosidade científica e pelo desejo de honrar a memória do pai. Os resultados genéticos foram surpreendentes. Todos os filhos de José Antônio apresentavam variações genéticas específicas relacionadas à condutividade elétrica neural e à sensibilidade eletromagnética. Embora não tivessem desenvolvido as habilidades extremas do pai, possuíam predisposições que poderiam se manifestar sob certas circunstâncias. Ana Maria, por exemplo, sempre havia sido excepcionalmente sensível a mudanças climáticas, desenvolvendo dores de cabeça antes de tempestades. João Carlos conseguia identificar problemas em equipamentos eletrônicos com mais facilidade que seus colegas engenheiros. Roberto possuía uma intuição notável para prever padrões climáticos favoráveis ao gado. A pesquisa de Dr. Marcos culminou na publicação de um livro revolucionário, Antenas Humanas, Bioeletricidade e Sobrevivência a Descargas Atmosféricas. O livro dedicou um capítulo inteiro ao caso de José Antônio, apresentando-o como o exemplo mais bem documentado de adaptação neurológica pós-traumática a campos eletromagnéticos. O trabalho de Dr. Marcos chamou a atenção internacional. Pesquisadores de universidades americanas, europeias e japonesas começaram a investigar fenômenos similares em seus próprios países. Descobriram que o que havia acontecido com José Antônio não era único, era parte de um padrão global de adaptação humana a traumas elétricos extremos. Em 2015, 10 anos após a morte de José Antônio, foi estabelecido na Universidade de São Paulo o Projeto Silva, um programa de pesquisa dedicado ao estudo de sobreviventes de raios e suas adaptações neurológicas. O projeto leva o nome de José Antônio Silva em reconhecimento à sua contribuição involuntária para o avanço do conhecimento científico.
O Projeto Silva já identificou mais de 500 casos similares ao de José Antônio em todo o mundo. Está desenvolvendo protocolos médicos especializados para tratar sobreviventes de raios, sistemas de prevenção mais eficientes e até mesmo explorando aplicações práticas das sensibilidades eletromagnéticas desenvolvidas por essas pessoas. Uma aplicação particularmente promissora envolve o uso de sobreviventes de raios como sensores biológicos para prever atividade elétrica atmosférica em regiões onde equipamentos meteorológicos convencionais são imprecisos. Vários países já implementaram programas piloto integrando pessoas com sensibilidades similares às de José Antônio em seus sistemas de alerta climático. A história de José Antônio Silva transcendeu completamente suas origens rurais em São Bento da Sapucaí. Tornou-se um caso de estudo internacional, inspirou pesquisas em dezenas de universidades e contribuiu para salvar milhares de vidas através de melhores sistemas de prevenção e tratamento de acidentes elétricos atmosféricos. Mas para sua família, ele permanece simplesmente como José Antônio, o homem que enfrentou uma tragédia inimaginável